Questão de ordem, fundamentada no artigo 137, inciso 2º, a linha C, e no artigo 124 do Regimento Interno, e também na questão de ordem 478 de 2009. Certo, deputado Inocêncio Oliveira? De respeito ao seguinte, a Lei Complementar 95 de 98, no seu artigo 7º, seguindo um comando constitucional, determina que as leis têm que ter um objeto único e não deve haver matéria estranha a esse objeto. No projeto de lei que nós estamos discutindo, além da questão do salário mínimo, existe uma questão de natureza tributária, que busca disciplinar a representação fiscal para fins penais e diz respeito ao parcelamento de questões vinculadas ao Código Tributário. Então, eu pergunto a Vossa Excelência se o procedimento correto não seria retirar esse dispositivo, uma vez que ele vai contra aquilo que a lei complementar citada dispõe. Vou entregar isso por escrito mais detalhadamente. A segunda questão é perguntar a Vossa Excelência em relação ao nosso procedimento de votação, porque isso é extremamente importante para que essa votação, de fato, reflita democraticamente a posição das várias bancadas. A pergunta que faço a Vossa Excelência é muito clara. Existem emendas diferentes que dispõem aparentemente de um nível de aumento que daria R$ 560. No entanto, uma dessas emendas é pura e simplesmente um aumento para R$ 560, uma outra emenda fala de uma antecipação, que não é a mesma coisa. Então, a pergunta que faço a Vossa Excelência é a seguinte: em primeiro lugar, qual será o processo no processo de votação? Uma vez tratada uma primeira emenda que diga respeito a esse momento, caso essa emenda venha a ser rejeitada, isso representará que as outras ficarão prejudicadas? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, qual será o processo de votação dessas emendas? Nobre deputado Alfredo Quessis, eu agradeço a Vossa Excelência a compreensão e citou, aí é uma questão de ordem, citou o artigo. Gostaria de dizer que o presidente Marco Maia já respondeu nessa sessão essa matéria, essa questão de ordem. Portanto, não tem mais nada a responder. Antes de passar a palavra ao próximo orador, eu gostaria de pedir desculpas ao senhor Alfredo Cerqueis, ao nobre deputado Alfredo Cerqueis. Pedir desculpas se ele entendeu que foi arrogância. Nobre deputado, eu tenho a humildade necessária para, quando me exceder, pedir desculpas. Eu posso ter sido um pouco veemente nas palavras, mas não tive nenhuma intenção de ferir Vossa Excelência. O que eu quis cumprir foi o regimento. Então eu peço desculpa a Vossa Excelência por as palavras mais fortes que possa ter usado e por Vossa Excelência ter entendido como de respeito. Tenho a humildade necessária para pedir desculpas. Aceito o seu pedido de desculpa e apenas queria observar que não ficou esclarecido o tema das duas questões. Porque, de fato, o presidente dessa casa, ele deu uma resposta não elucidadora a respeito da questão que eu perguntei. E ela é muito simples e extremamente importante para uma votação correta dessa matéria. Então, nós simplesmente queremos saber que existem várias propostas de R$ 560. Então, vou ler a partir do momento que a primeira seja derrotada, as outras estarão prejudicadas? Caso não, em que forma de votação se procederá? Eu vou ler a questão de ordem, então, para Vossa Excelência. Decido, assiste a razão ao nobre líder do governo, que foi quem fez a questão de ordem, a decisão proferida pelo doutor, então, presidente Michel Temer, tratava de admissibilidade de emenda à medida provisória, portanto, de proposição acessória apresentada no curso do processo
e não da proposição principal. As únicas possibilidades de admissão de proposição principal e sua consequente devolução ao autor são aquelas previstas no artigo 137, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, quais sejam: primeiro, quando ela não estiver devidamente formalizada em termos; segundo, quando ela versar sobre matéria alheia à competência da Câmara, for evidentemente inconstitucional ou for antirregimental. Ora, o caso trazido pelo deputado Arnaldo Faria de Sá não se enquadra em qualquer das hipóteses regimentais de devolução de proposição principal. E não se diga, como alegado pelo deputado Roberto Freire, em requerimento recentemente decidido por esta presidência, que o caso se subsume à hipótese do artigo 37, parágrafo 1º do Regimento Interno, combinado com o artigo 7, inciso 2º da Lei Complementar número 95/1988, nos termos do qual a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculado por afinidade, pertinência ou conexão. A discussão, ao deputado que indeferiu o citado requerimento, fundamentou-se nas razões a seguir transcritas. Primeiro, as normas de elaboração legislativa ditadas pela Lei Complementar número 95/98, alterada pela número 107/2001, não versam sobre direito de efeito de formalização de projeto de lei. O produto final da tramitação legislativa é que deverá atender ao disposto no referido diploma legal e não projeto de lei que nas suas várias fases de tramitação recebe medidas saneadoras de eventuais impropriedades, culminando o processo na fase de redação final, conforme o regramento dos artigos 194 e seguintes do Regimento Interno. Frise que, por defeito de formalização do projeto de lei, deve-se entender o vício do texto que inviabiliza a tramitação da proposição, por exemplo, falta de ementa ou de divisão de texto em artigos numerados, equívoco de indicação da espécie legislativa, incorreção do preâmbulo, disposições inelegíveis, enfim, questões meramente formais e não de conteúdo. Existe, por fim, que esta Casa não tem devolvido ao Poder Executivo iniciativas legislativas que contenham mais de um objeto, primando assim pelo respeito à independência e à harmonia entre os poderes da República. Ante todo o exposto, conheço da questão de ordem de Vossa Excelência e indefiro a pretensão do autor. Tem outro assunto que ele trouxe, a ordem de preferência. Bem, a ordem de preferência também. Vossa Excelência trouxe o segundo, a ordem de preferência. Isso aí terá que ser analisado por escrito. Vossa Excelência trouxe o artigo 159, no item 9. Será resolvido com base nos incisos 3º e 4º. Alguém entendeu alguma coisa? Alguém entendeu alguma coisa? Sinceramente, alguém entendeu alguma coisa? Será regulada pelo artigo. Então me explica, amigo. Vossa Excelência, a preferência será regulada pelo artigo 159, Okay. deputado. Não entendi. Tá, ok. Deixou. Então está claro em relação a outra pergunta que todas as emendas serão votadas. Obrigado. Nenhuma delas será observado rigorosamente o regimento. Para falar... Vossa Excelência já definiu a questão de ordem, então? Já. Eu peço que Vossa Excelência apenas mande extrair uma cópia. Da mesma forma. Ou disponibilize no site da Câmara. Agora mesmo. Eu acho que é matéria para nós refletirmos sobre ela em torno da Lei Complementar 95. Ao deputado Feito que cis e aqueles que desejam em plenário.